Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é motivo de alegria eu estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do que Deus faz na minha vida e do que Ele pode fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que me ouve. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui nesse momento. Eu gostaria de tratar de um tema de grande relevância, um tema muito importante, que é sobre o conhecimento de Deus e sobre os falsos profetas. Então, eu gostaria que você ficasse comigo e que nós pudéssemos falar um pouquinho a respeito desses assuntos. Eu inicio a minha fala dizendo o seguinte: eu estava aqui há pouco com um companheiro de trabalho e um minutinho que eu saí de perto dele para beber água, ele iniciou, ele pegou o celular dele e começou a assistir uma live. E eu verifiquei que era de um bispo, que alguns veneram esse bispo. Ele é praticamente um deus, ele é quase que um papa, no meio evangélico. Nós evangélicos, protestantes, nós não temos papa, não acreditamos. Mas esse camarada, ele é quase como um papa. E muitas pessoas estão sendo enganadas, iludidas e ludibriadas por esse camarada. Eu vou usar o exemplo dele porque foi o que eu vi o meu amigo assistindo, mas tem muitos outros. Há um tempo atrás eu fui assistir algumas mensagens desse suposto bispo e ele não sabe falar de nada além de prosperidade e de riqueza. Que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, que Deus vai te abençoar assim, que Deus vai te abençoar assado. Queridos, para as pessoas que têm sensatez igual eu tenho, eu vou te dizer uma coisa: o Senhor, Ele não vai te dar nada que vá te destruir. Deus é Pai, Deus é amor. Então Ele vai te dar aquilo que Ele julgar necessário para a sua vida, sabe? E você não precisa estar buscando um homem para poder consultar o Senhor, como muitas pessoas têm feito com esse bispo. Elas pedem a ele que ore a Deus. Queridos, isso não existe mais. No tempo da lei, as pessoas iam até o sacerdote, levavam as suas ofertas, era feito o sacrifício. Uma vez por ano, o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus pelo povo, pela nação. Mas, querido, depois que o Senhor Jesus morreu, o véu se rasgou. Sabe, o véu que separava Deus dos homens, ele se rasgou. A Bíblia diz que nós nos tornamos amigos de Deus. Graças ao sangue do Senhor Jesus, nós nos tornamos amigos de Deus. Tem uma música até do Fernandinho que diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então nós somos filhos, nós fomos religados ao Senhor. Então nós não precisamos de uma pessoa para orar ao Senhor pela nossa vida, tá? Você precisa de um milagre, você precisa estar passando por um momento difícil. Normalmente o povo brasileiro, por ser muito desequilibrado nas finanças, o povo brasileiro tem muitos problemas financeiros. Então algumas pessoas estão indo até esse bispo e pedindo a Deus que ele ore ao Senhor para que o Senhor abra a vida financeira dessa pessoa, sabe? E esse camarada covardemente, ele está orando a oração que ele chama de oração poderosa do Salmo 21, 23 e do Salmo 91. E com isso está fazendo as pessoas fazerem um propósito de doar, de mandar um pix de R$23 pela oração do Salmo 23, e quando é a oração do Salmo 91, R$91. Pelo amor de Deus, a pessoa já está passando por dificuldade financeira, ele ainda tem que dar dinheiro para o bispo, para que o bispo ore ao Senhor, para Deus abrir a porta. Gente, acorda em nome de Jesus, gente. Pelo amor de Deus, que ignorância é essa? E quando você vai falar alguma coisa a respeito desse charlatão, porque é um charlatão que está se aproveitando da fé alheia, deveria ser responsabilizado penalmente, porque se utiliza da fragilidade das pessoas para tirar proveito próprio.
Então ele aproveita-se da fragilidade de alguém e diz, ó, eu vou orar por você, a oração poderosa de tal, 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 e você vai fazer um voto com Deus, depositando o valor X no meu Pix. Gente, pelo amor de Deus, nós temos livre acesso a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo não significa nada para você. Você precisa de pedir a esse bispo que ore a Deus como se ele tivesse mais intimidade com Deus do que você, gente. Não, gente, em nome de Jesus, nós podemos acessar a Deus, nós temos livre acesso ao trono do Senhor, graças ao sacrifício do Senhor Jesus, gente. Em Oséias 4:6 diz assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Gente, o que está acontecendo em nome de Jesus? Você não precisa de um mediador, sabe? Você não precisa do bispo, do pastor, do fulano de tal, do papa, não. O sangue do Senhor Jesus Cristo vertido no Calvário te dá livre acesso a Deus. Você, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pode ir ao trono de Deus de joelhos e dizer, Senhor, intervém na minha causa, Senhor, me ajuda. Se é problema financeiro, Senhor, me ajuda na área financeira. Se é problema familiar, Senhor, me ajuda na área familiar. Você não precisa pedir a alguém que ore por você, que essa pessoa tem mais intimidade com Deus, que isso e aquilo. Não, querido. Pelo amor de Deus, gente, acorda. Para de ser enganado, para de ser ludibriado. O que nós mais vemos é pastores se aproveitando da fé do povo, da inocência, sabe, da necessidade do povo. Eu conversava com um amigo agora há pouco, ele estava me dizendo assim, Bruno, eu mostrei ele o vídeo, né? Um minuto, não parava um minuto desse pastor, do bispo, de receber Pix, recebe Pix, 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 Pix. E o cenário dele, a casa dele, as coisas lindas de ouro. Eu falei, meu Jesus do céu. E esse rapaz me disse, Bruno, essas pessoas estão carentes, precisando de Deus. Eu falei, meu amigo, nossa, que coisa terrível, sabe? Porque a palavra do Senhor está aí disponível para a gente. O Senhor Jesus morreu para que a gente pudesse acessar a Deus e a gente precisa de ficar usando mediador. Gente, toma vergonha, gente. Em nome de Jesus, acorda. Acorda. Que Deus lance fogo, que Deus lance justiça contra esses falsos profetas, gente. Em nome de Jesus. E você que faz isso, né? Você que aceita isso, você que se submete a isso, a um falso pastoreio, sabe? Você precisa de pedir a um bispo, a um pastor, e esse bispo, ele acho que é o maior das redes sociais aqui do nosso país. Você precisa se submeter a isso para que Deus te abençoe. Você está pensando que vai receber alguma coisa do Senhor, você não vai receber nada. Você vai ficar gastando seu dinheiro, você vai ficar gastando a sua vida, vai ficar assistindo live, vai ficar assistindo as coisas e não vai acontecer. Porque esse bispo, ele não é mediador entre Deus e o homem. O Senhor Jesus Cristo, sim. E o Senhor Jesus Cristo te deu liberdade de você acessar o trono da graça. Gente, não anula, em nome de Jesus, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, gente. Acorda, povo de Deus, acorda. Em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, não pense que por você está sendo enganado, porque você que pratica isso está sendo enganado. O seu parente ou quem quer que seja que está assistindo essas coisas, está sendo ludibriado, está sendo enganado. Não pensa que você vai ser poupado no dia do juízo, porque você está sendo enganado porque você quer. Você é bobo. Você é bobo porque você quer. Porque a palavra de Deus está aí, disponível para você. Qualquer cidadão hoje pode ter uma Bíblia. Se você está ouvindo o meu áudio é porque você tem um celular. Então, se você tem um celular, você pode abrir o aplicativo e baixar uma Bíblia. Leia a Bíblia em nome de Jesus. Leia a Bíblia. E quando você lê, o Senhor vai iluminar a sua mente, para que você possa ver que o pastor verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Que essas pessoas não são pastores. Essas pessoas são lobos disfarçados de pastores.
Eles arrancam a lã das ovelhas. E o pouquinho de dinheiro que você tem, você está perdendo, porque você está fazendo propósito, e ele diz, faça o propósito com Deus e dê o valor tal. Você não está fazendo propósito com Deus nenhum, meu irmão. Em nome de Jesus, me desculpa me exceder, mas é porque eu fico indignado, eu fico atordoado com essas mentiras, com essa falta de conhecimento do povo, com essa falta de consciência. Sabe, as pessoas são enganadas na cara dura. As pessoas se deixam levar por mentiras, por falácias, quando a gente tem a Bíblia nas nossas mãos, disponíveis para que a gente leia, fale com o Senhor, ouça a voz do Senhor, peça inspiração ao Senhor. A gente precisa de consultar guru, porque se não um pastor, ele é um guru, sabe? Então ele se aproveita da fé do povo, da inocência, da falta de discernimento dessas pessoas e usa, sabe, a fé delas, e usa, ou melhor dizendo, usa a inocência, usa a necessidade para tirar proveito. É como se eu tivesse uma garrafa de água e algumas pessoas tivessem muita fome num deserto. Eu tenho uma garrafa de água e as pessoas estão em um deserto e só eu que tenho essa água. E a pessoa está quase morrendo de sede. Eu posso dar essa água para essa pessoa, eu posso cobrar um preço muito alto que ela vai pagar. Por que ela vai pagar? Porque ela precisa de beber a água, senão ela vai morrer. E esses pastores fazem a mesma coisa. Eles sabem a necessidade das pessoas, a carência que as pessoas têm de Deus e a falta de conhecimento que essas pessoas têm da Bíblia Sagrada e se deixam levar. Então ele se aproveita delas e diz, olha, faça um propósito com Deus, deposite tal valor que o Senhor vai te abençoar, deposite tal valor que Deus vai destravar a sua vida financeira, deposite tal valor que Deus vai fazer isso. Mentira, mentira, filho do diabo, mentira, filho do cão. O nosso Deus não aceita barganha. Você não dá dinheiro para Deus te dar algo em troca. Para com isso, gente, em nome de Jesus. Já foi tempo, né? Eu não quero falar sobre essa igreja porque eu respeito os fiéis dessa igreja, tem muita gente séria, muita gente honrada, mas em algum momento, no passado, a Igreja Católica, por intermédio de algumas pessoas maliciosas, como é o caso desses pastores atuais, desses bispos, essas pessoas se aproveitavam da fé alheia, da inocência das pessoas e pediam dinheiro, dizendo que as pessoas seriam salvas do purgatório quando fosse jogada uma moeda. No tilintar da moeda, a alma da pessoa vai ser salva do purgatório. Sabe? Então a gente percebe que isso não é de agora. A inocência das pessoas não é de agora. Então, em nome de Jesus, não seja bobo, me perdoe a minha sinceridade, eu vou te dizer com muito pesar no coração e muito temor diante de Deus. Não seja burro, não seja inocente, não deixe que ninguém se aproveite da sua inocência, sabe, da sua necessidade, da sua carência de Deus. Eu percebo que você quer Deus. A gente percebe que você quer Deus, mas existem pessoas que se aproveitam disso e apresentam um Deus mentiroso, um Deus falso. Na verdade, nem apresentam Deus. Eles fazem um Deus e apresentam para você, mas não é o Deus verdadeiro. Então, em nome de Jesus, que você tenha essa consciência, que você tenha esse temor, que você tenha essa maturidade para perceber que você está sendo enganado. Vá às Escrituras Sagradas. Vá aos pés do Senhor Jesus e diga: Senhor Jesus, me ajude. Senhor Jesus, me traga luz, me traga esclarecimento. Me ajuda, Senhor. Tira as escamas dos meus olhos para que eu possa te ver. Eu reconheço que o Senhor Jesus, por intermédio do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, me deu livre acesso ao Senhor. Querido, você pode ajoelhar ou em pé, seja como for. Você pode ir aos pés do Senhor. Você pode ir ao nosso Deus e dizer: Senhor, me ouve. Em nome de Jesus eu venho diante de Ti, Senhor. Ouve a minha prece, ouve o meu clamor, ouve a minha lamentação. E o Senhor te ouve, querido. O Senhor te ouve.
E tudo isso foi graças ao sacrifício do Senhor Jesus. Não é graças à oração de bispo, não é graças à oração de pastor, não é graças à oração de quem quer que seja. É graças ao sacrifício do Senhor Jesus que nos dá livre acesso a Deus. Ele levou os nossos pecados e nos tornou amigos de Deus. Então você não é mais escravo, querido, você é amigo, você é filho. Tenha isso em mente, que essas palavras fiquem no seu coração em nome de Jesus. Que se você puder, compartilhe essa palavra com quem precisa. Não deixe essa palavra passar em vão, passar vazia, não deixe que ela se perca, porque isso aqui que eu estou dizendo é a inspiração do Senhor. Sabe, querido, algumas pessoas precisam ouvir isso. Então que você seja canal de bênção na vida dessas pessoas e fale a verdade para elas. A verdade dói, mas a verdade liberta. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.